Boa noite a todos. Meu nome é Luíde Rodrigues Verati. Eu tenho 14 anos. Eu frequento o Centro Espírita Paz do Senhor, o CEPS, que fica localizado na Sexta URI, mais precisamente em Joinville. E hoje eu vou fazer uma palestra para vocês sobre o livro No Roteiro de Jesus, e mais especificamente o capítulo 16, que se chama Lição do Discernimento. O livro foi psicografado por Chico Xavier e pelo espírito Humberto de Campos. Antes de começarmos a nossa palestra, eu gostaria de dizer que esse capítulo em específico me deu uma visão de mundo completamente diferente. Tudo à minha volta eu enxergo muito melhor agora. E espero que todos vocês que agora me assistem possam ter uma visão tão boa ou melhor do que a minha. Mas antes de iniciarmos definitivamente, gostaria de pedir para que todos nós nos acalmássemos, para que possamos fazer uma prece inicial pedindo aos espíritos superiores que nos iluminem nesse momento de aprendizado tão importante. Então vamos nos acalmar, vamos fechar nossos olhos, vamos elevar nossos pensamentos, vamos agradecer aos espíritos superiores, a Jesus, a Deus nosso Pai, a oportunidade de estarmos aqui aprendendo, evoluindo, e que assim o conhecimento que seja aqui passado possa ser aplicado durante toda a nossa vida. Gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui, aprendendo e evoluindo, e que possamos ter um ótimo momento de aprendizado. Muito obrigado e assim seja. Antes de começarmos de fato a nossa palestra, eu gostaria de dar um aviso. A nossa história está dividida em duas partes. A primeira parte dessa história você pode encontrar no livro Boa Nova, que também é do Chico Xavier, no capítulo 13, Pecado e Punição. A segunda parte que eu estou fazendo, que eu vou falar agora, está no livro que eu citei, No Roteiro de Jesus, capítulo 16, Lição do Discernimento, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Nossa história começa quando Jesus, junto dos apóstolos dele, caminha por uma aldeia. E essa aldeia tem uma praça. Quando eles chegam nessa praça, eles encontram uma multidão bastante alvoroçada. E essa multidão alvoroçada conduziu a Jesus uma mulher que teria cometido o pecado de adultério. Na época de Jesus, o pecado de adultério era visto como um crime bastante grave. E esses crimes bastante graves, como o adultério, muitos outros, sofriam a punição de apedrejamento. E essa mulher, como ela era uma mulher adúltera, ou seja, teria cometido o crime de adultério, ela deveria ser apedrejada. Porém, a multidão e os fariseus foram perguntar a opinião de Jesus acerca do que deveria ser feito com aquela mulher. Por quê? Porque os fariseus, que eram os líderes religiosos na época, buscavam que Jesus se contradizesse nas coisas que ele pregava e dizia. Por quê? Como assim? Porque se ele fosse contra a lei mosaica e a favor dos, dos seus, das suas pregações, eles poderiam acusá-lo de algo. Se ele fosse a favor da lei mosaica e contra a sua própria pregação, poderiam acusá-lo de algo. E assim poderiam acusá-lo ele ainda de mais coisas que com certeza não seriam muito legais. Mas Jesus, do jeito que era, não responde de primeira. Ele respira, ele reflete, ele faz aquele gesto bastante famoso que ele escreve sobre a areia, ele pensa bastante. E quando ele tem certeza do que ele vai falar, ele dá aquela resposta bastante famosa, né? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Essa é uma frase muito famosa. E o mais interessante é que depois dessa frase, a multidão soltou todas as pedras, largaram todas as pedras e eles dispersaram. Isso que é o mais engraçado. Depois disso, Jesus se dirigiu à mulher, dizendo: Mulher, aonde estão os teus juízes? Quem te condenou? Disse Jesus. E ela disse: Ninguém, Senhor. Daí Jesus diz: Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Passado algum tempo desse ocorrido de Jesus ter, vamos colocar assim entre aspas, protegido a mulher do apedrejamento,
Pedro faz uma interrogação a Jesus a respeito dessa atitude que ele teve com a mulher. E Pedro pergunta: mas, mestre, se nós protegemos as mulheres que fogem do ministério do lar, nós não vamos estar favorecendo o pecado, nós não vamos estar protegendo o pecado? Nesse momento, Jesus, depois disso, responde: Pedro, não julguemos para não sermos julgados. E Pedro, vamos dizer assim, rebate o que Jesus disse, dizendo: mas, mestre, protegendo o pecador da punição dele, nós não vamos estar instigando a prática do mal para os mais jovens, tirando a tranquilidade das famílias? E Jesus responde: quem poderá nos dizer o que levou essa mulher a esse deprimente ato? Talvez ela estivesse numa condição desesperada e ela viu no pecado uma opção de poder sobreviver. Quem poderá nos dizer que levou ela a esse ato? Daí Pedro rebate, vamos dizer assim, dizendo: mas, mestre, se essa mulher merece nossa compaixão, alguém que a gente precisa punir, não tem? E Jesus responde: quem sabe ela só precisava de assistência. Nesse momento, Pedro, já meio contrariado, responde Jesus: estou certo de que punições e ações deveriam funcionar. Sou contra tudo aquilo que vimos. Estou certo que punições e ações deveriam funcionar. Depois dessa fala de Pedro, uma mendiga já bastante idosa, chega para os dois, conversa com os dois, mas fala mais especificamente para Pedro, dizendo: a mulher que seria apedrejada é filha de minha irmã, paralítica e cega. Nós estávamos aqui em busca de alimento quando fomos assaltadas por um rapaz. E esse rapaz foi repelido por ela em luta corpo a corpo. E depois que foi repelido por ela, ela foi indicada por ele à lapidação. Se puderem, senhores, façam a justiça. Depois dessa fala dessa senhora, Pedro pergunta: onde está o miserável? E ela aponta para uma casa de forasteiros onde o homem estava trêmulo de vergonha. Pensa um cara trêmulo de vergonha, o cara está morrendo de vergonha. E Pedro, nesse momento, avança contra a porta dessa mesma casa de punhos cerrados. E quando ele abre a porta, ele fica pálido. Ele fica sem saber o que dizer, chora de raiva, ele fica com muita raiva. Ele tem diversos sentimentos que estão relacionados à raiva. E depois disso, ele sente mais raiva ainda. E você me pergunta: por que, Luiz? Por que ele sente tanta raiva? Porque ele descobre que a pessoa que tinha cometido atos desonestos, atos ilícitos, era Efraim. Quem é Efraim? É um comensal da mesa dele. Um comensal da mesa de Pedro, a gente pode dizer que é uma pessoa que frequenta a casa de Pedro, que convive na casa de Pedro. E também Efraim era irmão da esposa dele. Nos tempos atuais, a gente pode dizer que era o cunhado dele. Ou seja, um parente dele estaria cometendo atos desonestos e ilícitos. Por isso que ele teve tanta raiva e tantas emoções relacionadas à raiva. E ele volta para Jesus meio sem saber o que fazer, meio perdido, meio nervoso, e pergunta: mestre, o que fazer? Jesus responde: Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Aprendemos, contudo, a discernir. Essa palavra que Jesus diz no final, né, discernir, é uma palavra que com certeza muitos de nós já escutamos pelo menos uma vez. Não é uma palavra tão desconhecida, discernimento. Mas o que é discernir? A gente precisa entender o contexto de discernir para que a gente possa prosseguir com a palestra. O que é discernir? Discernir nada mais é do que a gente poder diferenciar, separar o que? As causas de um acontecimento desse mesmo acontecimento. Ah, Luigi, não entendi. Eu vou explicar de novo. É você saber diferenciar o conceito que levou uma ação a ocorrer, o conceito dessa ação. O que levou uma ação a ocorrer. É o saber diferenciar o contexto, o contexto de uma ação dessa mesma ação. Ou seja, saber diferenciar o contexto dela, o que leva ela a acontecer, desse mesmo acontecimento.
Isso é discernir, diferenciar contexto de ação. E o que pode ser as causas de uma ação, os contextos de uma ação? Os três principais são a condição social, que a gente chama de desigualdade social. A gente tem também a condição familiar. O que é a condição familiar? Eu vou explicar. Condição familiar é se aquela pessoa recebeu orientação familiar, ou seja, como é que ela foi educada pela família dela. E se a orientação que foi dada a ela foi uma boa orientação, se foi uma orientação que leva ao mau caminho, ou se mesmo recebeu algum tipo de orientação. Isso é condição familiar. A gente tem também condição emocional. O que é condição emocional? Não se preocupe, eu vou dizer o que é condição emocional. Condição emocional é se aquela pessoa está se sentindo bem naquele momento. Se ela está, eu tô com raiva, mas eu tô com um misto de medo e tristeza, mas eu também sinto prazer nisso. Isso é a condição emocional. É se a pessoa sente prazer nessa ação desonesta que ela faz. Se ela está triste, se ela está com raiva, se ela está desequilibrada emocionalmente. Ou também se ela está com depressão, né? A condição emocional está muito ligada à saúde mental de um indivíduo. Então, se aquele indivíduo, né, vamos dizer assim, num jeito mais vulgar, está batendo bem na cabeça, se ele está bem, se ele consegue raciocinar direito. Isso é condição emocional. Porém, contudo, entretanto, todavia, o mais comum de todos esses três seria a desigualdade social, a condição social. Eu vou explicar o que é a desigualdade social para você que às vezes não sabe o que é desigualdade social. A desigualdade social é a diferença financeira dentro de uma sociedade. Como assim, Luigi? É que dentro de uma sociedade a gente pode às vezes ter pessoas muito pobres ou pessoas muito ricas vivendo na mesma sociedade. E isso é desigualdade social. A gente não tem aquelas fotos que às vezes viralizam na internet de comunidades literalmente ao lado de prédios de apartamentos milionários que às vezes valem 2, 3, 4, 5 milhões cada apartamento. Isso é desigualdade social, né? E mas o que o espiritismo diz a respeito da desigualdade social? Então, segundo o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, a desigualdade social não é uma criação de Deus, é uma criação do homem. O homem criou a desigualdade social. E a culpada pela desigualdade social é a sociedade. Mas por quê? Eu vou te explicar. Em vez da sociedade ajudar uma pessoa necessitada que sofre da condição de desigualdade social, que sofre condição de rua, essa pessoa ela não ajuda. Ela prefere suprir as próprias necessidades. Então, veja a sociedade ajudar o necessitado, ela supre as próprias tentações, as próprias, vamos colocar entre aspas, necessidades, que para muitos são necessidades. Mas são tentações. Ele prefere suprir as tentações do que a necessidade do próximo. Porque já ouviram aquela frase? O supérfluo nosso é necessidade do outro. Então, o que a gente gasta com coisas supérfluas é o que a gente poderia dar para uma pessoa que sofre dessa desigualdade social. Mas Luigi, como que eu posso ajudar uma pessoa então, já que aparentemente a sociedade é culpada por tudo isso e já que a sociedade é culpada, a sociedade que tem que reparar, já que eu preciso ajudar o necessitado, como que eu posso ajudar o necessitado? Eu vou te dizer, as principais formas que você pode ajudar o necessitado é fazer uma pequena caridade, não precisa ser muita coisa, ou também, um jeito que eu gosto muito de poder ajudar alguém é você dar oportunidade para aquela pessoa poder crescer honestamente, crescer, vamos dizer assim, crescer honestamente, é, crescer trabalhando. Mas, eu não entendi o que você quis dizer, Luigi. Eu vou explicar. Vou dar um exemplo para que para que vocês possam entender melhor. Pense comigo. A gente vive num bairro, numa sociedade, uma comunidade. E dentro dessa comunidade, eu sei que eu conheço uma pessoa que ela sofre da desigualdade social, ou seja, ela não consegue se alimentar, ela não consegue estudar, ela não consegue trabalhar, ela não consegue crescer de um jeito honesto, não consegue se sustentar, sobreviver de um jeito honesto.
E eu também conheço um agricultor na região que precisa de algumas pessoas para ajudar ele com a plantação dele. Só que como a situação está complicada para todos nós, sem exceção, apenas daquelas pessoas que estão nas classes mais altas, o agricultor não pode fornecer as ferramentas para que essa pessoa possa trabalhar, porque ele também teve alguns prejuízos durante a colheita e não vai poder fornecer as ferramentas. O que eu que estou no meio dessa linha, no meio dessa história, o que eu posso fazer? Eu posso comprar a ferramenta para aquele conhecido meu que está necessitado e dizer, olha, o agricultor ali, o camarada ali, está precisando de alguém para trabalhar com ele. Vai lá trabalhar com ele. Eu comprei a ferramenta para você, vai lá. E essa pessoa vai lá e trabalha para o agricultor. Ela cresce honestamente, ela cresce de um jeito certo, ela cresce trabalhando. E já ouviu também naquela frase, gentileza gera gentileza? Então, entra aqui também, porque quando a gente estiver mais estável economicamente, ela pode se inspirar no seu ato de bondade que você teve com ela e fazer uma bondade com outra pessoa, ter atos bondosos com outra pessoa. E essa pessoa que ela teve atos bondosos vai ter atos bondosos com outra pessoa. Fica um ciclo infinito de gentileza. Mas aí você me pergunta assim, mas Luigi, o objetivo da minha encarnação é a minha evolução, não é a evolução do próximo. Eu posso ajudar outra pessoa? Então, você não só pode, como deve ajudar outra pessoa. Segundo o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que fala da lei de amor que Jesus veio trazer, né, que tem aquela frase, amar o próximo como a si mesmo, diz que você não só pode ajudar o próximo, como só deve ajudar o próximo. Ah, mas o objetivo da minha encarnação é só a minha própria evolução. Não, não é a sua própria evolução. Se você acha que você não tem nada a ver com o seu próximo, você tem tudo a ver. Aquela frase que eu acabei de dizer diz a mesma coisa. Amar o próximo como a si mesmo. A gente tem que amar o próximo como a gente ama a gente. Vamos colocar um exemplo aqui. Você ajudaria a si mesmo. Acho que a gente vive tentando se ajudar, né? A gente vive tentando fazer alguma coisa que pode ajudar a gente no futuro. A gente vive tentando se ajudar. E a gente deve ajudar o próximo como a gente tenta se ajudar. Entendeu? A gente tem que amar o próximo como a gente ama nós mesmos. E assim, a gente pode ajudar o próximo. Só que tem uma barreira no meio de ajudar o próximo e a gente. O que é? É uma sensação ruim. Por que a sensação ruim? Lembra que eu falei aquela pessoa que eu comprei a enxada, que você comprou a enxada para ela trabalhar com agricultor? Essa pessoa, ela era criminosa, ela roubava para sobreviver. E a gente fica meio pé atrás, falando assim, pô, cara, essa pessoa, ela roubava da sociedade para sustento próprio, para sobreviver. Ela fez tanto mal para a sociedade, tirou de pessoas que realmente trabalhavam, tirou de pessoas que ralavam, acordavam cedo todos os dias para pagar suas contas, para poder sustentar a família, para poder se alimentar, para chegar a humilhante desse e roubar as coisas delas, roubar os bens materiais delas. Eu que não vou ajudar, eu não consigo ajudar. Como que a gente pode tirar esse sentimento ruim de não querer ajudar essa pessoa por ela sendo criminosa? Eu também vou te dizer, é o perdão. Segundo o capítulo 10 do do Evangelho segundo o Espiritismo, o perdão que era aplicado por Jesus é um dever do nosso ser humano. Porém, contudo, entretanto, todavia, o perdão é muito difícil. É muito difícil a gente conseguir perdoar alguém. Porque pensa comigo, a gente não consegue nem perdoar alguém que pisou no nosso pé. Imagina perdoar alguém que roubava da sociedade. É muito difícil a gente conseguir perdoar. Mas é possível. O simples ato de tentar perdoar alguém já é muita coisa. Ah, mas por que a gente tem que perdoá-lo? Isso é tão difícil? Eu vou dizer por quê. Quando a gente procura só focar no mal que aquela pessoa já fez e não perdoa ela pelo esse mal que a gente já fez, a gente não consegue ajudar ela porque a gente fica toda hora lembrando daquele mal que no passado ela cometeu para alguém. Mas se a gente perdoa essa pessoa, a gente começa a pensar no bem que essa pessoa pode fazer e no bem que a gente está fazendo para ela. Chico Xavier costumava dizer que a gente não pode mudar o nosso passado, mas a gente pode construir um futuro melhor.
Se a gente pode construir um futuro melhor, vamos ajudar essa pessoa necessitada a construir um futuro melhor e ignorar os erros do passado dela. Se ela teve erros no passado, a gente não pode mudar o passado dela, mas a gente pode construir um futuro melhor para essa pessoa. E fazendo isso, a gente vai mudar não só o nosso Brasilzão querido aqui, mas todo esse planetinha azul chamado Terra que a gente vive. A gente também, se a gente ajuda o outro, pensa só comigo uma coisa. Você ajudando o outro a evoluir, você evolui junto. Então aquela coisa de, ai, a minha encarnação não tem nada a ver com o próximo, não entra aqui. Porque se você evolui, você ajuda o seu próximo a evoluir, você evolui junto. Então tá todo mundo ganhando aqui. Você tá amando o próximo como a si mesmo, tá seguindo a lei de amor, você tá gerando gentileza que ela pode gerar, essa pessoa pode gerar gentileza no futuro, e você também vai estar evoluindo. Todo mundo ganha aqui. E sabe quem também ganha? A sociedade. Se todo mundo ajudasse uma pessoa, a gente não teria desigualdade social hoje. Ou pelo menos não seria tão evidente quanto é. Então, pessoal, para a gente ir encerrando aqui, para que a gente possa ter uma sociedade honesta, uma sociedade boa para todas as pessoas, sem exceção que vive nela, o que a gente pode fazer? Auxiliar, perdoar. Mas sabe que também vem quando a gente auxilia quando a gente auxilia e perdoa? Lembra aquela frase que Jesus disse lá atrás: não julgueis para não seres julgado? Entra aqui também. Por quê? Como assim? Se você perdoa o próximo e auxilia o próximo, você esquece da ação ruim que ele teve. E você passa a lembrar só do bem que você está fazendo. Se você não lembra do erro dele, você não julga ele. Você não faz julgamento. Por isso que é tão necessário a gente saber discernir. Porque se você consegue discernir que aquela pessoa ela está roubando, ela está precisando fazer isso por sobrevivência, você consegue ver com outros olhos. Você consegue ajudar ela, você consegue perdoar ela muito mais facilmente. Por isso que discernir é tão importante. Não só para a gente julgar, não julgar as pessoas precipitadamente, mas também para a gente poder entender como que a gente pode ajudar ela e se ela, como que a gente pode ajudar ela e se a gente, como a gente pode perdoar ela. Quando a gente consegue discernir, a gente consegue fazer tudo isso. Então, para a gente ter um Brasilzão melhor e um mundo melhor, o que a gente pode fazer? Auxiliar, perdoar, não julgar precipitadamente, que cada um fazendo a sua parte, pô, se cada um fazer a sua parte, vai ter um mundo muito melhor mesmo. Então, mais uma vez, para a gente ter uma sociedade boa, um Brasil bom, um mundo bom, vamos auxiliar, vamos perdoar, não vamos julgar, para que todos nós no futuro, próximo ou distante, possamos ter uma sociedade muito melhor, um mundo muito melhor. Agora, para encerrarmos definitivamente nossa palestra, eu gostaria de pedir a todos nós, de novo, que nos acalmássemos, que nós possamos fazer uma prece de encerramento aos espíritos superiores, a Jesus e a Deus nosso Pai, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui aprendendo. Então vamos fechar nossos olhos, vamos nos acalmar, vamos elevar nossos pensamentos, vamos agradecer a oportunidade aos espíritos superiores, a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos aqui aprendendo, a oportunidade de estarmos aqui evoluindo, e eu aprendendo aqui com vocês e vocês aprendendo aqui comigo, e agradecer também a oportunidade de estarmos aqui na Terra evoluindo, né? Gostaria de pedir que o que foi passado aqui de conhecimento, nessa palestra que foi feita com tanto carinho, possa ser absorvido e aplicado por cada um de nós durante toda a nossa vida, e fazer que nem Chico Xavier dizia, parar de pensar nos erros do passado e construir um novo futuro. Então, aplicando todo esse conhecimento que foi aqui passado, nós vamos poder construir um novo futuro. Segundo, é de acordo com o que Jesus nos pediu há 2000 anos atrás. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, sempre aprendendo, sempre evoluindo, e que tudo que seja aqui, que foi aqui passado, possa ser absorvido e aplicado durante toda nossa semana, nosso mês, nosso ano, nossa vida. Assim seja.
Agora é minha vez de agradecer. Agradeço a você que ficou aqui todo esse tempo me ouvindo falar. Agradeço a sua audiência. Fique sabendo que a sua audiência é muito importante para todo esse programa, todo esse movimento que a gente está fazendo, que é o mês do Jovem Espírita. Agradeço que você tenha vindo aqui escutar o que eu vim dizer e escute também os outros jovens que fizeram a palestra antes de mim. Escute os que virão depois de mim. É muito importante a sua audiência. Gostaria de agradecer a sua presença, a sua audiência e muito obrigado, obrigado mesmo por assistir minha palestra. Agora, muito obrigado.